Pessoal, então vamos começar a matéria de direito penal. E aí, se tiver uma dúvida muito gritante, vocês podem me parar aí para começar, para a gente já começar. Então, me apresentando aí, eu sou advogada, sou especialista em direito militar, em advocacia criminal, direito criminal, digital. Sou mestranda em direito público, sou da Comissão de Direito Militar da OAB, sou delegada de prerrogativas da OAB também, tá? Então, aqui, meus contatos, vocês podem me mandar e-mail, mandar mensagem, me ligar, a hora que vocês quiserem, a gente faz esse canal de dúvidas aí, ok? Então, a gente vai começar pela parte 1, tá? Primeiro, eu gosto muito de situar vocês no que é o direito penal, né? Então, o direito penal, ele é um ramo do direito em que nós vamos visualizar sempre o direito de punir do Estado, né? Então, a partir do momento em que nós nos tornamos sociedade, nós delegamos ao Estado a função de gerenciamento do controle social. A partir disso, foi geradas certas normas que tutelam bens jurídicos, que tutelam valores que carecem a proteção estatal e que, se violados, serão passíveis. Vou pedir só para cortar o microfone, tá? Do pessoal. E se esses bens jurídicos eles forem violados, se eles forem aviltados, eles serão passíveis de punição. Então, o direito penal, na verdade, ele vai regular o direito de punir do Estado. Então, é um código, né, um conjunto de normas, de regras e princípios que nós vamos tutelar como o Estado vai punir, mas no sentido de garantir os direitos individuais daquele cidadão que está sendo submetido a um processo penal, tá? Então, a gente sempre vai visualizar o direito penal como a última instância. Quando os outros meios do direito, os outros ramos do direito não derem conta de proteger aquele bem jurídico, porque a conduta foi muito grave, vai incidir o direito penal. Por isso a gente fala sempre de que ele é a última ratio. E visualizando que ele tutela, então, condutas mais graves, é aí que entra a necessidade, né, dos profissionais da segurança pública estarem atentos aos tipos penais. Nós vamos começar estudando agora. Tá? Antes, eu gosto sempre também de fazer uma situação, porque eu não sei quem é bacharel em direito e quem não é bacharel. Mas é importante a gente fazer uma diferenciação do dolo e da culpa, tá? Então, quando a gente vai lá para a teoria do crime, a gente precisa de identificar na conduta daquele indivíduo se essa conduta foi embasada numa vontade livre, consciente, direcionada para a realização daquele tipo penal, que configura o dolo, ou se aquele agente, ele não pretendia o resultado que ocorreu, mas esse resultado ocorreu porque ele deixou de empregar a diligência necessária, a cautela que lhe era exigida naquele momento. Então, a gente precisa diferenciar que o dolo é sempre a vontade livre, consciente, aquele assentimento de produzir o risco, enquanto a culpa ela se dá porque o agente ignora a diligência necessária que lhe era exigida, a cautela que deveria ter sido empregado naquela conduta e acaba, por isso, praticando um crime que, novamente, não tinha a intenção de praticar. Tá? E essa ignorância da diligência que ele deveria ter empregado, isso pode partir da imperícia, da imprudência, da negligência, né? Então, a imprudência é sempre um ato comissivo que não deveria ter sido realizado, enquanto a negligência é sempre um ato omissivo, deveria ter sido feito e não fez. Enquanto a imperícia é quando a gente não tem a habilidade técnica suficiente para produzir aquela conduta, né? E acaba por isso, por essa inexperiência, por essa inaptidão, praticando esse resultado lesivo, ok? E a gente vai para a relação de causalidade. Relação de causalidade é muito importante para o crime de homicídio, e a gente vai fazer umas ponderações lá. Mas é importante que vocês saibam que o artigo 13 do Código Penal, ele diz que o resultado que depende do crime só vai ser imputado a quem deu causa. Ou seja, nós temos que trilhar, né, o agente, a sua conduta, o que exatamente aconteceu naquela conduta e o que sobreveio de resultado. Então, se a gente avalia nessa linha de que o agente efetivamente não deu causa àquele resultado, aí ele não vai ser imputado àquela conduta.
Por isso que essa relação de causalidade ela é muito importante. Especialmente para a gente, vai ser mais importante ainda no que tange aquelas pessoas que ela tem uma obrigação legal de agir, né? Porque a gente tem que, quando a pessoa que ela é legalmente incumbida do dever de agir, ela se omite, ela vai responder, na verdade, como autora daquele crime. Então, é importante a gente ter e estudar esse artigo 13, porque ele vai influenciar na vida prática de vocês. Então, a gente precisa saber que existem pessoas que estão penalmente, constitucionalmente obrigadas ao dever de agir. E se elas, e considerando que elas devem, se no contexto da realidade, se elas puderem agir, elas têm que, assim, fazer sob pena de responderem como autores ou como partícipes daquele crime, tá? Então, é nessa linha primeira que vocês se enquadram, né? Que as pessoas que têm, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, é importante vocês terem essa situação, porque essa relação de causalidade do artigo 13, ela vem lá da Constituição Federal, no artigo 144, quando designa vocês a segurança pública, ok? Vamos lá. Outra coisa importante que a gente precisa de saber, eu acho que vocês precisam até de anotar, inclusive, competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Primeiro, Tribunal do Júri, só os crimes dolosos contra a vida, mas são todos os crimes dolosos contra a vida? Não. Homicídio doloso, que é homicídio culposo, como o agente, ele não teve a intenção de praticar aquele resultado, vai ser excluído do Tribunal do Júri, então é homicídio doloso. O induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Crimes conexos. O que são crimes conexos? Crimes conexos são aqueles que têm relação de causa, de efeito com esses outros crimes aqui, ok? Então, se tiver, por exemplo, um estupro que foi praticado no contexto de um homicídio, vai atrair a conexão para o Tribunal do Júri. Então, não caiam nessas pegadinhas de prova, tá? Porque se lá tiver que o crime de estupro, ainda que tenha sido praticado no contexto de um homicídio ou de um induzimento à instigação, ele não vai ser competência do Tribunal do Júri, mentira, ele vai sim, porque os crimes conexos que foram praticados, né, ou seja, que foram praticados nesse contexto desses crimes aqui, eles atraem a competência constitucional do Tribunal do Júri, tá? Então, vamos lá. Homicídio simples. Eu fiz uma repartição aqui do material de vocês. Então, o que é o homicídio simples? O homicídio simples é literalmente o artigo 121. É a modalidade simples de se praticar um homicídio, tá? Então, o que a gente precisa de saber para conseguir se situar nessa matéria? A vida humana ela é protegida desde a concepção. Então, desde que de fato, houve a formação daquele feto, a vida dele já está protegida. Mas enquanto ele ainda está na barriga, ainda está no útero da mãe, o crime que vai tutelar a eventual violação a esse feto vai ser o crime de aborto. Por quê? Porque a gente considera que a vida surge no início do parto. Então, esse é o marco para a gente começar a considerar o crime de homicídio. Então, começou o início do parto, não propriamente dito o bebê nascer, mas iniciou-se o trabalho de parto, nós já conseguimos falar da figura do homicídio. E se encerra com a morte encefálica. Então, atestada a morte encefálica, segundo os protocolos médicos, assim se encerra a vida com a morte encefálica, o direito acompanha. Tá? Então, um homicídio simples, nessa modalidade, meio de execução livre, ação livre, o agente o pratica da forma que quiser, mas a gente tem que ficar sempre ligado, e vou ficar puxando a ideia de vocês, para essa comparação de homicídio, de figuras do homicídio e crimes hediondos. O que são os crimes hediondos? Só primeiro. Crimes hediondos são figuras criminosas que o legislador selecionou, que ele considera como figuras muito graves e que carecem um tratamento de pena maior, mais recrudescido. O homicídio simples, via de regra, ele não vai ser crime hediondo, e isso cai em prova, tá?
só vai ser crime hediondo se ele tiver sido praticado em um contexto de atividade de grupo de extermínio. Essa é a única possibilidade do homicídio simples ser hediondo. Gravem isso, porque isso cai em prova, tá? Outra coisa que é importante em relação ao homicídio simples, eu preciso chamar a atenção para vocês aqui. E eu sempre faço essa ponderação com os meninos dos SEIs. É o seguinte, o professor de vocês considera que quando o policial militar, ele se depara com uma situação que ele tem o dever de agir, podendo agir, e ele não age, vamos supor, ele está vendo um traficante matando o outro, e ele podendo, devendo, ele não age, ele participa do crime de homicídio como partícipe. Essa é a posição do professor de vocês. Na prática, esse policial militar, ele vai responder como autor do delito, ok? Essa é uma modalidade que a gente chama de comissiva por omissão. Então, eu estou explicando isso para vocês para o seguinte, para a prova... Parei de compartilhar, gente? Ah, é? Parece que é um aluno Newton que pôs para apresentar. Voltou o áudio? Tudo certo? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, então, o que vocês têm que levar para a vida de vocês? 2 posicionamentos. Primeiro, para a prova, se lá tiver, assim, perguntando, o policial militar que, visualizando um crime, podendo e devendo agir, assim não age, responderá como partícipe desse crime. Na prova, está correto, porque a gente não vai contrariar o professor, vocês não querem ser juristas, vocês querem passar os CEPs. Então, vocês acompanham o professor. Para a vida de vocês, levem, responde como autor, ok? É a doutrina majoritária, é o que o tribunal leva, então não vai ser partícipe, vai ser autor daquele delito, porém, na prática, comissivo por omissão. Só esse start para vocês não interiorizarem uma coisa que está equivocada, tá? Mas para a prova, segue o entendimento do professor, por isso que eu frisei isso no slide, ok? E aí, a gente tem o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado parece até que é um outro tipo penal, né? Que é um homicídio diferente. Na verdade, não é. O homicídio privilegiado, ele é um homicídio como qualquer outro. Todavia, o legislador, ele escolheu um tipo de conduta, um modo que você pratica aquele crime para ele ser apenado de uma forma mais branda, porque o contexto, ele assim entendeu como um contexto que carece uma maior proteção penal. Então, se o agente comete o crime, o homicídio, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É um novo tipo penal? Não. É só uma conduta, um contexto de prática criminosa que o legislador diz, olha, isso daqui foi praticado num contexto em que o agente daquele crime, ele foi dominado por uma emoção muito forte, uma emoção que desestruturou, que praticamente retirou dele o autodomínio. Então, o legislador, assim, quis minorar a pena nesses casos. Não é um novo tipo penal. É só uma seleção de conduta que o legislador quis abrandar. E o que a gente precisa de ver e de frisar, gente, é que aqui é domínio de violenta emoção. Sabe por quê? Porque na prova vai aparecer influência. E vai aparecer influência porque a influência é uma atenuante de pena, lá no artigo 65, algum dos incisos lá do Código Penal. Então, se o agente, ele pratica o crime de homicídio ou qualquer outro crime sob influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, vai ser uma causa atenuante. É uma atenuante, inclusive, genérica, ela pode ser aplicada a qualquer crime. Todavia, o homicídio privilegiado, que é a causa de diminuição de pena disposta no artigo 121, no parágrafo 1º, só vai se configurar se tiver o domínio de violenta emoção.
Perceba que domínio é muito diferente de influência. Influência, você ainda consegue se conter. No domínio, você perde o controle. Então, é essa conduta que o legislador quis proteger. Quando o agente ele se defronta com uma situação que retira o controle dele, então ele está sob o domínio de violenta emoção. Isso cai em prova. Portanto, fiquem atentos. É domínio de violenta emoção e não é influência, ok? Qual seria o motivo de relevante valor social? Um motivo de relevante valor social, deixa eu pensar aqui. Não vai ser aplicado nesse contexto de hoje, mas antigamente poderia ser e era utilizado para proteção da dignidade da mulher. Então, o marido que mata o amante da esposa, ou mata até a própria esposa, isso era considerado antigamente um motivo de relevante valor social. O pai mata o estuprador da vítima. Esse seria mais um contexto moral. Mas a gente poderia, sim, fazer essa correlação. Tá? O valor social, ele tá mais atrelado com as concepções da sociedade da época, portanto, ele muda. Hoje já não é muito aplicado, mas é mais aplicado o valor moral. O valor moral se enquadra a questão do estuprador da filha. Aí se enquadra. Ah, e ele não é um homicídio hediondo, viu, gente? Crime privilegiado não é homicídio hediondo. Então, mesmo porque não haveria nem razão de ser, porque se o legislador ele dá uma causa de diminuição de pena, como é que ele considera um crime hediondo? Não tem lógica. Então, isso também é uma pegadinha boa de prova, tá? Homicídio qualificado. Homicídio qualificado, pessoal, já deixei até aqui de amarelinho, vai ser sempre crime hediondo. E por que vai ser sempre crime hediondo? Porque o contexto que o agente praticou esse crime é um contexto mais reprovável. E é um contexto mais reprovável por quê? E aí a gente vai falando, inciso por inciso, para vocês entenderem. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Matadores de aluguel. Então, o legislador ele entendeu que a pessoa que pratica aquele crime, o matador de aluguel, né, pratica aquele crime por uma promessa de recompensa, por uma promessa de pagamento, ele merece um recrudescimento em relação à sua pena. Ou por motivo torpe, aquela pessoa que mata por um motivo vil, por um motivo, por exemplo, dívida de tráfico, ou por motivo fútil, ciúme, por exemplo, que é um motivo banal, né? Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, enfim, é um meio empregado, ou seja, o agente, para conseguir o intento criminoso dele, qual seja o homicídio, ele emprega meios que não deveriam ter sido empregados. Por isso que, por causar intenso sofrimento à vítima, né? Por óbvio. Então, por isso que o legislador quis reprimir com maior recrudescimento essas condutas, né? De praticar um homicídio através da asfixia, através da tortura. E aí, como modo de execução, a traição de emboscada, mediante dissimulação, né? Então, você espera a vítima chegar em casa, você calcula com o que você vai fazer, né? Ou por conexão, para você assegurar a execução, ocultação, a impunidade de outro crime, por exemplo. Um autor estupra a vítima e quando ele está saindo, ele percebe que tinha alguém o vigiando, que inclusive ia acionar a polícia. Ele vai lá e mata essa vítima. Então, seria que, por conexão, né, para assegurar a impunidade do outro crime, né, que é muito presente nos casos que se apagam as testemunhas, tá? Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, que aqui é o famoso feminicídio, né, uma figura nova e que costuma cair em prova. Contra vocês, contra agente de segurança pública. E aqui eu preciso te fazer um adendo muito importante e muito turbulento. Olha só, o inciso 7º diz: contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional, no exercício de função ou em decorrência dela, e aqui começa a parte preocupante, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Gente, filho adotivo
por mais amor que tenha essa relação, não é parente consanguíneo. Então, se matam um filho de um policial, mas esse filho é adotivo, o crime não vai ser homicídio qualificado. Por este motivo, né? Se a depender do meio, do modo de execução, pode ser qualificado. Mas não vai enquadrar nesse contexto. E isso foi uma grande injustiça legislativa, porque no direito penal vige ao princípio da legalidade. Então, se não está escrito, a gente não pode punir. E quando colocou consanguíneo, excluiu os laços de afetividade. Então, filho adotivo não vai entrar, sogra não vai entrar, nem deveria entrar, né? Sogro não vai entrar. Enfim, são só os parentes consanguíneos, são só os que têm laço sanguíneo, e isso pode cair em prova. Filho adotivo sempre cai em prova, perguntando se é cabível ou não cabível, porque a gente sempre bate nessa tecla, desde a edição dessa norma, inclusive, a respeito da proteção dos filhos adotivos, em especial, né? E aí a gente tem figuras, atualizações do pacote anticrime. Emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido vai entrar também como homicídio qualificado, e crime contra menor de 14 anos. Esse aqui foi por causa daquele menino, do Henry, que a madrasta, parece, que o padrasto, né, que matou. Então, foi por causa dele uma atualização muito recente. Outra coisa, esses tipos de atualizações, tá, legislativas, que majoram a pena do indivíduo, ela só vai incidir depois da conduta, depois daquela edição. Por exemplo, crime contra menor de 14 anos. Vocês acham que vai retroagir essa qualificadora lá para o caso do Henry? Não. Só começa a incidir para os crimes passados, né? Para os crimes depois da edição. Então, se essa norma, eu não me lembro quando que ela foi exatamente publicada, mas se ela tivesse sido publicada, por exemplo, dia 17 de outubro de 2022, somente nos casos praticados a partir do dia 18 de outubro de 2022 que incidirá essa qualificadora, porque essa qualificadora não vai retroagir. Então, se tiver na prova alguma data, que essa data seja anterior à edição dessas normas, exatamente, Rodrigo, porque a lei não vai retroagir para prejudicar o réu. Então, vocês fiquem atentos nessas atualizações também, tá? Homicídio culposo. Igual que eu já expliquei, homicídio culposo é quando o agente emprega meios imprudentes, negligentes ou de forma imperita e alcança um resultado que ele não queria, que ele não pretendia. Ainda que tivesse como ele projetar aquele possível resultado, ele não assentiu com aquilo. Então, homicídio culposo é sempre quando o agente não quis o resultado. E aqui eu quis deixar expresso só a possibilidade do perdão judicial, tá? Que foi o caso daquela atriz famosa lá da Cristiane Torlone, né? Que ela deu ré, aparece um filho no carro e acabou matando o filho. Quando o agente, num contexto de crime culposo, ele, por conta das consequências daquele crime, ele é atingido de uma forma muito significativa, muito grave, vai acabar com a vida dele, o legislador entendeu que seria necessária a aplicação de pena, porque já que ele não quis aquele resultado e as consequências que ele vai sofrer vai perturbar a vida inteira, para que o direito penal vai incidir? O direito penal é a última ratio. Então, se a gente vê que o indivíduo ele já vai suportar um mal quase que insuportável por conta daquela conduta que ele não queria, o direito penal não precisa de entrar, tá? Então, o homicídio culposo vai ser o único que vai haver a possibilidade do perdão judicial. Homicídio doloso, jamais. E a gente entra para a missão de socorro. Missão de socorro, pessoal, é o seguinte. A gente tem que ficar muito atento aos verbos do tipo penal. Sempre o primeiro verbo do tipo penal, ele vai te dar a resposta. Então, aqui a gente tem deixar de prestar assistência. Então, quando a gente vê um verbo deixar de, a gente sabe que aquela conduta é um crime formal. Porque ou você deixa, ou você não deixa. Ou você faz, ou você não faz. Então, deixar de prestar assistência, e aqui é muito importante a gente frisar, porque isso é uma elementar do crime. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da
da figura da autoridade pública. Então, aqui, a gente tem dois verbos, né? Deixar de prestar assistência, ou seja, você ir lá e ajudar de alguma forma, ou não pedir socorro, tá? Os dois, quando você pode fazer, ok? E por que a gente tutela esse tipo penal? Para que existe esse tipo penal? Porque a nossa Constituição é uma Constituição integradora, que a gente tem que prestar assistência, multa à sociedade, enfim. O dever de solidariedade é muito intrínseco na nossa Constituição, que ela irradia para nossas normas infraconstitucionais. Então, a gente vê essa concepção irradiando por todo o ordenamento jurídico. Exatamente por isso que a gente espera das outras pessoas que elas vão agir com o máximo cuidado, máxima negligência, quando uma pessoa precisa de ajuda. Então, é por isso que a gente tutela esse tipo de conduta. Não vai ser possível tentativa. Por quê? Crime formal, via de regra, não tem tentativa. Ou você deixa de fazer alguma coisa, ou você não deixa de fazer alguma coisa. Portanto, a gente não consegue fracionar o iter crimes. E aí eu abro um paralelo. O que é o iter crimes? A gente, quando a gente vai avaliar uma conduta, é como se a gente fracionasse ela em vários pedacinhos. Que aí a gente consegue ver desde quando o agente mentalizou aquele intento criminoso, o que ele fez, se ele comprou alguma arma, se ele comprou um carro, como que ele planejou, como que ele começou a executar, como que foi o início da execução, como que foi o caminho inteiro para a consumação, se ele conseguiu consumar, como que foi. Então, a gente consegue fracionar essa conduta, especialmente nos crimes materiais. Mas, nesses crimes formais, crimes de mera conduta, a gente não consegue fracionar. Porque o deixar de é simplesmente deixar de. É diferente do homicídio, porque o homicídio ele carrega várias etapas dentro dele. O furto carrega várias etapas dentro dele. A omissão de socorro não. É simplesmente deixar de fazer alguma coisa. E essa ação é instantânea. Porque se eu estou dirigindo, eu estou vendo um motoqueiro acidentado, eu vou embora, acabou, eu não consigo fracionar meu intercrimes. Por isso que a gente não consegue fazer aferir a questão da tentativa. E aí a consumação é com o mero ato de abstenção. Então, passei de carro, vi e fui embora, já consumei o crime de omissão de socorro, tá? Atenção no seguinte. O parágrafo único diz que a pena vai ser aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Mas é o seguinte, é muito difícil da gente visualizar isso na prática, porque para isso incidir, eles precisam de comprovar, o Ministério Público precisa comprovar que a pessoa morreu ou teve uma lesão grave porque eu deixei de prestar assistência para ela. Então, percebe como isso é muito subjetivo? Demanda uma prova técnica muito apurada, que muitas vezes não é feita na realidade. Mas o que vocês têm que gravar é o seguinte, como o resultado só é imputado a quem deu causa, foi o que eu expliquei lá no artigo 13, só vai me ser imputado a agravação do resultado pela morte ou pela lesão corporal de natureza grave se restar comprovado que a partir da minha conduta de deixar de fazer alguma coisa, sobreveio aquele resultado. Então, atenção, se da minha omissão sobrevier comprovadamente o resultado do parágrafo único, eu vou ser penada, senão, não. Okay? E é o que acontece na prática, né? Muitas vezes se comprova ali que o cara já estava em estado grave, que ia morrer, enfim, e acaba pela insuficiência probatória absolvendo, tá? Alan, crime formal e crime material. Crime material deixa vestígio. Crime material, a gente consegue fracionar a conduta, a gente consegue prolongar o fracionamento dela, a gente consegue ver as etapas criminosas. Crime formal, o verbo é muito simples, é um deixar de, é um constranger, é o ato que ele se esvai no tempo. Ele é praticado e ele não deixa vestígios, entende? Então, essa é a diferenciação do material para o formal, basicamente. Possibilidade de coautoria. Via de regra, não admite coautoria, tá? Por quê? Porque a gente se omite porque cada um quer, né? Exceto se a gente estiver num contexto muito específico. Por exemplo, estamos duas pessoas num carro, num veículo, nós duas passamos, vimos um motoqueiro acidentado e nós dois olhamos um para o outro e falamos, vamos deixar de prestar socorro? A gente assentiu, a gente acordou que nós dois íamos deixar de prestar socorro, aí sim é uma coautoria. Porque a coautoria, ela pressupõe um acordo,
tá? Em conjunto, no sentido de nós dois vamos praticar aquele crime. Então, se tiver nesse contexto, esse ajuste, que na ciência jurídica a gente fala de liame subjetivo, aí sim vai incidir a figura da coautoria, tá? Via de regra, não. Via de regra acontece mais participação, né? Que é o caso que até citam muito de exemplo. O cara passa, vê uma pessoa acidentada, liga para a esposa e pergunta o que ela acha. E a esposa fala, ah, não, se fosse eu ir embora. A esposa, na verdade, ela está sendo uma partícipe e não uma coautora. Então, é mais nesse contexto que também é muito difícil de incidir essa figura criminosa. Maus tratos, pessoal. Eu acho que é mais comum, né, na vivência de vocês, vivenciar essas ocorrências de maus tratos. Maus tratos é o seguinte, a gente sempre tem que ficar atento aos verbos, né? Então, aqui, olha só, é expor a perigo à vida ou à saúde de pessoa sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, e aqui é muito importante, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, e aí ele dá a forma que vai praticar o crime, privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando de meios de correção ou disciplina. Então, aqui o artigo ele deixa expresso 3 formas de você praticar. E isso a gente chama de um crime de ação vinculada. Não é um crime de ação livre, igual a gente viu lá no homicídio, matar alguém. Crime de ação livre, mate como quiser. Aqui, para você incidir, você vai incidir nos maus tratos se você privar de alimentação ou cuidados indispensáveis, se você sujeitar a trabalho excessivo ou inadequado, ou se você abusa dos meios de correção e disciplina. Mas é só isso? Não. Por quê? Eu preciso dispor a vida de uma pessoa em perigo. Mas é qualquer pessoa? Não. É uma pessoa sob a minha autoridade, guarda ou vigilância. Mas é só isso? Não. Eu preciso de praticar essas 3 condutas com o fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então, esse é um tipo penal complexo, porque a gente vê que a conduta ela é muito fechada. Então, a gente precisa de ver que entre o agente e a vítima, existe uma relação de subordinação, tá? Então, o policial com o preso que está sob a custódia dele, a mãe com o filho, a professora com o aluno, tá? Então, são essas relações hierárquicas que vão incidir a figura dos maus tratos. Mas o maus tratos, ele é empregado, na verdade, é o seguinte, a pessoa, ela queria educar, ela queria corrigir, só que ela se excede na como ela vai corrigir, como ela vai educar, e ela acaba expondo a vida daquela pessoa que está sob a sua vigilância em perigo. Então, é por isso que a gente tutela isso, né? É esse excesso no querer. Porque se a vítima quisesse matar, não seria... Se o agente quisesse matar, tirando a alimentação, não ia ser maus tratos, gente. Ia ser homicídio, tá? Então, é sempre quando o agente, ele querendo educar, querendo corrigir, querendo tratar, ele se excede nos meios que ele emprega, meios esses que só podem ser esses 3 aqui, e acaba incidindo nessa figura delituosa, tá? Então, a consumação, ela acontece com a exposição da vida ou da saúde humana. Por que que acontece? Porque o verbo diz. O verbo aqui do tipo penal diz que é expor a perigo a vida ou a saúde. Então, a gente precisa de comprovar que aquela vida, aquela saúde, ela de fato foi exposta por essas condutas aqui. E a tentativa, ela vai ser possível, porque a gente consegue fracionar o hipercrimes apenas nas modalidades de sujeitar a trabalhos excessivos e abuso dos meios de correção. Essa é o que a doutrina mais aborda. E aí, o que a gente precisa mesmo de ter, que isso cai em prova, é a diferença dos maus tratos para tortura. Seguinte, os maus tratos, como eu disse, aquela pessoa, ela não queria expor a vida daquela pessoa em perigo. Mas ela expõe porque ela se excede nos meios de correção, nos meios de tratamento, privando ela de alimentação, colocando ela em trabalho excessivo. Então, o fim dela era isso, só que ela se excede. Todavia, a tortura não. A tortura, ela tem o dolo, ela tem um dolo específico, e quando a gente fala no direito dolo específico, é aquele dolo direcionado, é aquele dolo que não é só uma vontade livre e consciente, é uma vontade livre e consciente direcionada a causar intenso sofrimento físico e mental. Então, diferentemente
dos maus tratos que se exige uma relação de autoridade, uma relação hierárquica, aqui não. Aqui a gente tem uma conduta de ação praticamente livre, inclusive, mas o intento dele é de causar intenso sofrimento. Então, aqui, o agente ele não quer corrigir, ele quer maltratar aquela pessoa, né? Ele quer torturar, na verdade. Então, ele quer causar intenso sofrimento, sofrimento físico insuportável, mental insuportável para aquela pessoa. Além disso, ele também pode praticar tortura para obter informação, né, que a gente chama de tortura-confissão, para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial. Então, normalmente, a gente diferencia mais os maus tratos com o inciso segundo da tortura, né? Então, gravem isso. Maus tratos, o agente queria corrigir, queria disciplinar, mas ele se excedeu e acabou expondo a vida daquela pessoa em perigo. Contrapartida, a tortura, ela tem o dolo direto, específico, direcionado a causar intenso sofrimento mental na vítima. Então, essa vai ser a diferença, tá? O dolo daquela pessoa. Rixa. Participação de rixa. Então, a gente tem o seguinte, a rixa é aquela briga generalizada. E a gente não consegue identificar quem começou a briga, quem puxou quem tá no meio. É aquela confusão de galocura, de jogo de domingo. E aí, o que o legislador fez? Já que a gente não consegue saber quem começou, a gente vai punir todo mundo. Então, a gente entende que a rixa ela vai começar quando tiver pelo menos 3 participantes. Porque se tiver só 2 participantes, vai ser de lesão corporal, via de fato, a gente consegue determinar ali, né? A gente sabe quem tá brigando, quem tá batendo, a gente sabe, consegue identificar. Mas quando começa pelo menos 3 participantes, a gente já não consegue aferir exatamente o que está acontecendo. Então, a rixa, ela vai exigir, no mínimo, 3 pessoas, e é por isso que a gente fala que ela é um crime de concurso de pessoas necessários. Por quê? Porque se exige, no mínimo, 3 pessoas, é um concurso de pessoas que tem que haver ali para os 3 querendo praticar a rixa, que são ali as lesões mútuas, ok? Então, é por isso que a gente fala, porque existe aquele liame subjetivo de todo mundo começar a brigar, dar voador em todo mundo. Então, o que precisa de acontecer? Necessariamente deverá haver violência que produza lesão corporal, ou pelo menos via de fato, para rixa incidir, tá? E aí a doutrina fala, e é por isso que eu citei aqui o Bittencourt, porque o Bittencourt, ele é o livro base do professor de vocês, apesar dele não seguir na íntegra o que o Bittencourt fala, ele diz que a ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou morte qualifica a rixa, respondendo por ela, inclusive, a vítima de lesão grave. Então, como a gente não consegue determinar quem começou, o porquê, quem que era de fato a vítima, todo mundo vai responder por tudo. Então, inclusive a vítima, se ela tiver sofrido uma lesão corporal de natureza grave, ela também vai responder por aquele crime que ela foi vítima. É isso que vocês precisam saber de rixa. Crimes contra a honra. Essa é a parte mais legal da matéria. A gente vê que a gente comete crime contra a honra toda hora. É o seguinte, calúnia. O que vocês precisam de saber da calúnia? Primeira coisa, calúnia é sempre imputar algo falso, tá? Mas é simplesmente algo falso? É tipo assim, chamar alguém de bandido? Não. Eu tenho que imputar um fato definido como crime. E quando a gente, no direito penal, a gente fala em fato, pessoal, fato é algo muito específico. Fato, a gente está se referindo a um dia, a uma hora, a um local, ao que aconteceu, a figura criminosa que incidiu. Então, quando a gente fala que fulano de tal foi caluniado, a gente pressupõe que uma terceira pessoa disse que aquele fulano de tal, no dia tal, na hora tal, no bairro tal, praticou, através dos meios tais, praticou tal crime. Então, o fato é isso. O fato a gente precisa de saber detalhamentos, a gente precisa de identificar que dia foi, qual foi a circunstância, ok? Então, sempre que existe isso, um fato que a pessoa sabe que é falso. E isso é muito difícil no crime de calúnia, porque como que a gente afere que aquela pessoa sabia que aquele caso era falso? Então, o que a gente tem nas figuras criminosas? Da calúnia. Quem sabe que a imputação é falsa e divulga através de fofoca, incorre na pena de calúnia. Então, por exemplo, o paisano chega lá na delegacia, fala que chega lá no batalhão, fala que quando ele foi abordado, o polícia pegou o dinheiro da carteira dele.
e ele sabe que é falso. E aí, a vizinha dele, sabendo que era falso, que ela viu a abordagem, viu que estava tudo certo, tudo padrão, começa a divulgar isso e o policial ali do bairro começa a ficar mal visto, né? Então, isso é um crime contra a honra, é uma calúnia, porque no dia tal, na hora tal, eu fui abordado, o policial fez isso e praticou isso, e o fulano de tal, que também sabia que aquilo era falso, acabou divulgando aquela fofoca. Então, tanto quem fala, quem produz a calúnia, né, quem divulga aquele fato, tanto quanto quem distribui a fofoca, tem que saber que aquilo é falso, tá? Porque se eu não sei que aquilo é falso, eu posso incidir em outra conduta criminosa. Mas para calúnia, eu preciso de demonstrar para o juiz que aquela pessoa sabia que o que ela estava falando era falso, tá? E a calúnia, ela vai ser punível contra os mortos. Agora vai parecer um pouco fora de contexto, mas lá na frente vocês vão entender por que é interessante fazer esse sobressalto já. Por quê? Por que é só a calúnia que vai ser punível contra os mortos? Porque como se trata de um crime, de um falso crime, muito embora o morto não tenha mais proteção da honra porque ele morreu, o legislador entendeu que como se imputa um crime, ele vai refletir na família. E a família está viva. E a família não precisa conviver com aquele fardo de saber que o seu ente que faleceu, ele está sendo injustiçado. Então, a calúnia, ela é a exceção da figura criminosa que cabe contra os mortos, tá? Não vai ter difamação, não vai ter injúria, vai ter só calúnia contra os mortos, ok? E aí a gente tem a exceção da verdade. Por que a exceção da verdade é importante? Vamos lá. A calúnia, ela pressupõe que eu estou divulgando um fato que eu sei que é falso, ok? E aí eu sou demandada judicialmente. E aí eu falo assim, olha, não, juiz, espera aí. Eu falei desse fato, só que esse fato não é falso. E isso se chama exceção da verdade. E a exceção da verdade, ela é admitida na calúnia como regra geral, por quê? Porque elementar do crime de calúnia é falar algo falso. Então, se eu desconstituo a falsidade, eu não cometi esse crime. Então, por isso que é muito importante a exceção da verdade nos crimes de calúnia. Ou seja, é a oportunidade que aquele querelado, né, aquela pessoa que foi demandada lá, o réu, vamos assim dizer, é a oportunidade do réu falar que não, peraí, o que eu disse foi verdade. Só que o legislador, ele assegurou determinadas condutas. Olha, a calúnia vai se admitir exceção da verdade, porém não vai ser em todos os casos. Então, nos casos em que o crime foi de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, por exemplo, em crime de injúria. Eu divulgo que fulano de tal cometeu um crime de injúria. Chamou a pessoa de gorda. Só que aí ele vai e me demanda como uma calúnia, e aí eu chego e falo assim, olha, não, peraí, eu tenho print. Olha aqui meu print falando que você realmente chamou fulano de gordo. Só que, nesse caso, não vai haver exceção da verdade, porque é um crime de ação penal privada, e se o ofendido não tiver sido condenado e transitado em julgado, não vai haver prova da exceção da verdade. Por quê? Porque o crime de ação penal privada é um direito da vítima que foi violada recorrer à justiça ou não. Em suma, presunção da inocência. Se ele não tiver sido condenado por sentença recorrível, não vai haver exceção da verdade, porque sempre é possível comprovar ainda que ele era inocente. Da mesma forma que, ó, se o ofendido foi absolvido por sentença recorrível, mesmo sistema. E a gente tem que, se o fato é imputado a qualquer pessoa indicadas no artigo 141, no inciso 1º, por exemplo, o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro, não vai ser admitida a exceção da verdade. Por quê? Para proteger a própria imagem da figura mais importante do Estado, que é o presidente da República, tá? Então, a gente tem que saber que a calúnia, ela afeta a honra objetiva. E o que é a honra objetiva? A honra objetiva é o que a sociedade, como a sociedade te vê. Então, a sociedade me vê, Lorena, advogada, professora, mestranda, é assim que a sociedade me vê. É como as pessoas do meu convívio social vão me enxergar. Então, se divulgam que eu roubei um carro, as pessoas vão ver a minha imagem denegrida. E é por isso que se tutela na calúnia a honra objetiva, o que as pessoas veem de você. Tá?
E aí, nesse sentido, precisa chegar ao conhecimento de terceiros para consumar. Então, se a pessoa fala só para mim, eu vi que no dia tal, na hora tal, no dia tal, você roubou um carro, não vai configurar calúnia. Mas se tiver alguém do meu lado e essa pessoa tomou conhecimento disso, ou seja, a partir dali a minha imagem perante a sociedade já começou a se abalar, aí vai incidir a figura da calúnia, tá? Gravem isso, honra objetiva sempre precisa de chegar ao conhecimento de terceiros para a configuração do crime, tá? Diferença de calúnia e denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa a gente vai ver lá no final. Mas a denunciação caluniosa é como se fosse uma progressão da calúnia. Então, chega o paisano lá no batalhão e fala que o polícia, na hora tal, no dia tal da abordagem dele que foi registrada, ele pegou o dinheiro na carteira ou ele exigiu uma quantia em dinheiro. E aí instaura um IPM para a polícia. A partir do momento da instauração de um inquérito policial penal militar, ou de um inquérito policial em outro contexto, aquela pessoa já vai incidir na figura da denunciação caluniosa, tá? Então é como se fosse uma progressão. Eu não só caluniei, aí eu provoquei a ação do Estado para investigar um crime que eu sei que nunca existiu. Isso é a denunciação caluniosa. Então, deixa de figurar só a calúnia para passar a incidir a conduta mais grave da denunciação caluniosa, ok? É cabível retratação. Nesse caso, em que caso que ele oficializa, Alan? É cabível a retratação até a sentença, tá? Que é uma causa de extinção da punibilidade. Então, se até a sentença eu chego lá para o juiz na audiência, né? E eu falo, olha, realmente o que eu pratiquei foi sim um crime de calúnia. Eu falei que o polícia tinha pegado dinheiro na minha carteira, mas é mentira, não foi. Ele se retratou até a sentença, vai extinguir a punibilidade. Então, é por isso que a gente fala que crimes contra a honra, hoje em dia, é um crime que, inclusive, deveria ser despenalizado. Porque se a pessoa se retrata durante a ação penal, vai extinguir a punibilidade dela e o máximo que vai poder incidir vai ser uma indenização que, inclusive, muitas vezes a pessoa não tem nem dinheiro para pagar. Então, a gente vai para a difamação. Diferente de calúnia, que é imputar um fato criminoso, né? E tem que ser um crime. Isso aqui é até importante. Tem que ser um crime, tá? Ou seja, pode ser contravenção penal? Não. Então, se eu invento, né? Porque aqui tem que ser uma mentira. Então, se eu invento que o Alan, que eu já vou ler sua dúvida, viu, Alan? Que o Alan tá mexendo com o jogo do bicho, isso não é calúnia. Por quê? Jogo do bicho, explorar jogos de azar, não é crime, é contravenção, tá? Então, isso é muito importante também. Gravem isso e frisem isso aí no caderno. Então, quando eu divulgo que o Alan tá mexendo com o jogo bicho, na verdade, eu tô praticando um crime de difamação. Por quê? Eu tô divulgando um fato que é ofensivo à reputação dele. Porque a calúnia, ela exige que seja uma figura criminosa, mas a difamação não. Então, qualquer fato ofensivo que seja, pode ser uma contravenção penal, pode ser, por exemplo, estou divulgando que o fulano de tal tá traindo a esposa, ou que o fulano de tal não é hétero, se descobriu que é homossexual, e eu começo a divulgar isso de forma ofensiva à reputação dele. Eu estou praticando crime de difamação, tá? Então, tal como a calúnia, o crime de difamação, ele precisa de chegar ao conhecimento de terceiros para que ele se consuma, tá? E também é um fato, viu, gente? Eu tenho que falar que no dia tal, na hora tal, no local tal, eu vi o Alan mexendo com umas máquinas caça-níqueis lá e eu acho que ele tá mexendo com o jogo do bicho, tenho certeza que tá mexendo com o jogo do bicho. E diferentemente da difamação, da calúnia, que eu preciso saber que é falso, na difamação não importa se é verdade ou se é falso, não importa se o que eu tô falando é verdadeiro ou se é falso. Eu tô divulgando alguma fofoca, alguma coisa que ofende a reputação daquela pessoa, ou seja, que as pessoas que tomaram conhecimento disso vão olhar de uma forma distinta para aquela pessoa, tá incidindo no crime de difamação, tá? Então não me interessa se eu sei se o meu vizinho tá realmente traindo ou não. Ou se ele realmente tá. Eu vi a mulher saindo da casa dele depois que minha vizinha saiu para trabalhar. Não interessa. Isso é um crime de difamação. Então não pode ser divulgado, tá? Ainda que seja verdadeiro, portanto, se divulga um fato ofensivo à sua reputação, vai incidir a figura da difamação. Por isso, gente, que não vai incidir aqui a exceção da verdade. Por quê? Vamos voltar. Na calúnia, é regra a exceção da verdade, salvo
aqueles incisos. Porque se a gente desconstitui que aquilo que eu falei não foi falso, está afastado do crime de calúnia. Mas aqui não, porque na difamação não importa se é verdade ou se é falso, importa que o que você falou, explanou para a sociedade, prejudicou a reputação dele. Por isso que aqui não tem exceção da verdade, tá? Via de regra. E aqui, inclusive, não vai ser punível a difamação contra os mortos. Porque não importa se é falso ou se é verdadeiro, né? E aqui não está dizendo que é um crime. Então, o legislador optou por tutelar somente a calúnia contra os mortos, porque ele considera um crime mais grave, né? De fato, é um crime mais grave. Você imputar um crime contra outra pessoa é mais reprovável do que você imputar um fato ofensivo àquela reputação, tá? Igualmente, quem divulga a fofoca vai cometer o crime, porque aqui não interessa saber se é verdade ou se é falso. Então, se eu fiquei sabendo que fulano de tal tá traindo a esposa e eu tô lá divulgando, eu também tô praticando, né? Porque aí é discreta a fofoca. Chega assim, você ficou sabendo do que o fulano de tal falou lá no café? Ele falou isso e isso, eu tô divulgando. Tô incidindo na figura do crime de difamação do mesmo jeito. E, igualmente, como na calúnia, aqui também é cabível a retratação até a sentença. Então, se até a sentença eu assumo, eu falo que eu realmente divulguei aquele fato ofensivo à reputação daquela pessoa, vai extinguir minha punibilidade. E aí é aquilo que a gente já discutiu, que acaba que o processo penal foi inócuo, enfim. E aí a gente tem aqui, para deixar claro que a exceção da verdade só vai se admitir se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, tá? E aqui não é sobre um viés do ofendido. Aqui é mais sobre um viés do Estado. Então, não é porque o Estado que pediu, não é porque o ofendido é um funcionário público que vai admitir a exceção da verdade, não. É porque o Estado ele tem interesse de saber se aquilo que você está divulgando é verdade ou não, para ele poder punir esse funcionário público, tá? Edmar, pode falar. Professor, uma dúvida com relação ao fato, vamos dizer, uma situação hipotética. Eu comento com alguém que um fulano cometeu um crime e aquela ação dele está sendo julgada ainda, não transitou em julgado, não houve a condenação, não é? Então, em tese, eu não cometi o crime de calúnia. Não, Até então, eu teria cometido o crime de difamação, que não aceita a exceção da verdade. Tudo bem. Aí ele vai e me processa, abre-se uma queixa e eu sou processado e condenado por difamação. Aí acontece dele ser condenado pelo crime que eu, em tese, teria o caluniado. uhum. Você está entendendo o meu raciocínio? Sim, que na verdade não foi uma calúnia, né? Uhum. Isso. Mas enquanto não transitou em julgado e condenou ele, era. Aí, Não, era porque não ficou comprovado que você sabia que aquilo era falso, né? foi? Entende? Aquilo nunca foi uma calúnia, porque não ficou comprovado que você sabia que era falso. A Sim, elementar do falso. eu sabia que não era falso. Eu Ah, sim. sabia que não era falso. Porém, ele vai e me processa porque até então não tem crime nenhum que ele é condenado, né? Uhum. Aí, após a condenação dele, eu posso requerer a minha inocência quanto ao crime de calúnia, baseado na exceção da verdade? Com certeza, isso já transitou em julgado, sim. Mas Mesmo, o crime. mesmo se o meu processo tiver transitado em julgado? Ai, não. Se o seu processo transitou em julgado, na verdade, você teria que ajuizar uma outra ação. Você Uhum. teria que ajuizar uma outra Reparação dos ação danos. para desconstituir. Exatamente, Rodrigo, não teve crime de calúnia. É porque o que acontece, gente, na prática? A gente vê aqui que na teoria fica um pouco abstrato, né? Mas na prática é muito difícil da gente aferir essas condutas de fato. Porque quando você consegue comprovar que o cara realmente estava falando mentira, que ele sabia que aquilo era mentira, é assim, são exceções das exceções. Então, via de regra, acaba que se atropela muita ciência jurídica, inclusive,
e acaba dando condenações à torta e à direita, sem levar em consideração as elementares que são importantes e que não podem ser ignoradas, entendeu? Especialmente nesse caso seu, Dimar. Tá bom? Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. É o seguinte, agora a gente vai para injúria. Injúria é totalmente diferente do crime de difamação e do crime de calúnia. Por quê? Calúnia e difamação vai afetar um objetivo, né? Que é a forma que as pessoas te veem no contexto social. Ou seja, por que vai afetar a forma que as pessoas te veem? Porque você está divulgando um fato que as pessoas vão olhar para você, poxa, você praticou aquilo, você realmente se envolveu naquilo, então a sua imagem ela fica abalada perante um contexto social. A injúria não. A injúria ela é um crime voltado para a pessoa, né? Para a pessoa se sentir ofendida mesmo, assim, no seu íntimo, né? E aí a gente fala de violação da honra subjetiva. Porque enquanto o objetivo é o que as pessoas veem de você, a subjetiva é o que você vê de você mesmo. É a concepção de que você tem. Por exemplo, a sua autoestima, a sua moral, enfim, é o que você sente de você mesmo. E, ao contrário da difamação e da calúnia, que você precisa dispor um fato ofensivo ou um fato criminoso, falsamente criminoso, na injúria não. Na injúria, você imputa um predicado negativo para aquela pessoa. Então, é o ato de você chamar a pessoa de gorda, de branquela, de, enfim, de enjoada. Qualquer predicado, qualquer adjetivo negativo em que você vai ofender a dignidade e o decoro daquela pessoa vai incidir em injúria, tá? Mas aquela pessoa necessariamente precisa se sentir violada na sua dignidade, né? Que são os seus atributos morais, ou no seu decoro, nos seus atributos físicos, nos seus atributos intelectuais, uma pessoa de burra, enfim. Então, ela vai ser praticada pelos gestos, pelas palavras, pelas atitudes, né? Então, a gente fala muito de praticar injúria também no contexto aquelas cenas de novela, né, que derrama champanhe na outra pessoa. Então, aquele ato de derramar champanhe é um ato de menosprezo, né? É um ato de mostrar, olha só como eu sou superior a você, tanto é que eu tô derramando uma bebida em você, né? Então, é um ato de menosprezo. Isso é injúria também, tá? Então, o que a gente precisa de ficar sabendo? Primeiro, perdão judicial, tá? Juiz pode deixar de aplicar pena, que é um perdão judicial que, inclusive, não é cabível na calúnia e na difamação. Então, é a primeira diferença que a gente tem que gravar. Primeira, quando o ofendido, quando a vítima, ela provocou a injúria. E segundo, quando a própria vítima, quando você está respondendo uma outra injúria. Então, briguinha, juíza fala assim, perdão judicial para vocês e de vocês resolverem no contexto familiar, no contexto de amizade de vocês. Então, se tiver uma retorção, se o ofendido tiver provocado, a gente não vai se debruçar sobre isso, porque o direito é a última raça. A gente só tutela condutas realmente sérias, tá? Agora, começa a ficar mais grave quando a injúria, ela é a chamada injúria real, que é o contexto do parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes, é justamente essa questão do jogar a bebida, do cuspir na pessoa. Então, são essas atitudes de menosprezo que se transferem, inclusive, de vias de fato. Dar o tapa na cara, né? O tapa na cara muitas vezes não é nem a lesão corporal, a via de fato em si, mas é o sentido do menosprezo, da subordinação, enfim. E o terceiro, que é uma conduta realmente grave, que é a chamada injúria racial, né? Ficou apelidada assim de injúria racial por causa daquele caso do jogador que foi chamado de macaco e para jogar uma banana, muito tempo atrás. E aí apelidou-se esse específico tipo do parágrafo 3º como injúria racial. Mas ele não se restringe à raça, tá? Então, ele também se abrange, né? A cor, a etnia, a religião, e acontece muito mais da religião. Origem, condição de pessoa idosa, portadora de deficiência também acontece bastante. Então, é o ato de você imputar um predicado a um cadeirante, a uma pessoa com deficiência, enfim, né, uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa,
Então, esse ato de ofender a dignidade dele, a dignidade, né, o decoro dele, por conta da condição dele, né? Então, você usa os elementos de raça dele, do cabelo, enfim, para você menosprezar aquela pessoa. Por isso que isso é tão reprovável. Isso mesmo, Rodrigo. Se for injúria racial, não vai ser crime de menor potencial ofensivo por causa daqui, ó. Reclusão de 1 a 3 anos. Então, a pena dele máxima é 3 anos, né? Que sai da esfera do juizado especial, que são até 2 anos as figuras. Então, é um crime realmente mais grave. E mais repugnante, né? Inclusive. Então, é você imputar um conceito depreciativo sobre alguém, tá? Pode ser por gestos, palavras, atitudes, enfim. Não se admite a exceção da verdade. Isso é muito importante. Por quê? Calúnia, regra, exceção da verdade. Difamação é exceção. A exceção da verdade vai ser uma exceção na difamação. E na injúria, não vai admitir de forma alguma. Por quê? Porque não tem como você se retratar. Como é que você vai falar, realmente eu te chamei de gorda, me desculpa, eu te chamei de vaca, me desculpa. Você já ofendeu a dignidade, o decoro daquela pessoa. Então, nisso não tem como voltar atrás. Então, a injúria, diferentemente da calúnia e da difamação, não admite a exceção da verdade, não admite retratação. Então, se restou comprovado que você imputou predicado negativo, é condenação. Na certa. Diferente da calúnia e da difamação, que você consegue extinguir a sua punibilidade por meio da retratação, tá? E a gente tem a última, só fazendo uma diferenciação, porque a gente vai ver desacato lá na frente, né? Mas já para deixar expresso que desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela, ou seja, você imputa também no predicado contra o funcionário público, mas você imputa em razão da função que ele está exercendo. Exemplo clássico, chamar a polícia de cachorro. Você está chamando o cara de cachorro do Estado porque ele está exercendo a função dele. Então, não é somente um crime contra a honra dele, porque ali ele está representando o Estado. Então, na verdade, é um crime contra a administração pública, por isso que sai dos crimes contra a honra, né? Porque ali você está representando o Estado. Então, por isso que a gente fala que o crime de desacato, ele tem que ser praticado na presença do funcionário. Se for longe, via de regra, vai incidir a injúria, tá? E a gente vai para ameaça. Crime de ameaça. Ameaçar, a gente sempre esquece da elementar dele. Qual que é a elementar? Causar mal injusto e grave. Então, eu tenho que ameaçar aquela pessoa de que eu vou matá-la, de que, enfim, eu vou causar um mal injusto e grave. Se fala muito que a pessoa, fulano de tal, ameaçou porque ameaçou de processar. Primeiro que ameaçar de processar não é um mal injusto nem grave. Então, a gente sempre tem que avaliar esse tipo de conduta, tá? Então, tem que ser aquela conduta, aquela ameaça que verdadeiramente causa temor na vítima. Aí sim vai incidir a figura da ameaça. Pode ser praticado por palavras, gesto, escrito, símbolo. Exemplo. Oi, Edmar, você fecha o seu áudio. Aí, valeu. Por exemplo, antigamente tinha muito, né, de enviar para a pessoa pelo correio um caixão lá escrito com o nome. Isso era uma ameaça clara, né, direta. Hoje não acontece muito mais. Então, a gente precisa de saber que a ameaça pode ser praticada diretamente à pessoa. Então, eu ameaço diretamente aquela pessoa, falando com ela verbalmente, ou mandando um caixãozinho por correio. Ou, indiretamente, eu falo para uma terceira pessoa, avisa fulano de tal para matar. Ela pode ser explícita, verbalizada diretamente, ou implícita, né? Que é esse exemplo do caixão. Então, vai se consumar quando a vítima fica sabendo da ameaça. Então, se eu ouvi que fulano de tal ia quebrar o braço de uma mulher, mas eu não contei para ela, o crime de ameaça não está configurado. Por quê? Porque para a ameaça se concretizar, a vítima ela precisa estar aterrorizada, precisa ter causado um temor nela daquele mal injusto e grave que foi prometido para ela. Se ela não está sabendo, não configurou o crime de ameaça ainda, até que eu conte, tá? E aí o professor de vocês levanta a possibilidade de configurar ameaça para agente bêbado. Isso está batido hoje em dia nos tribunais, por quê? Porque a gente entende que embriaguez, se ela não for aquela embriaguez doentia, né, que a pessoa vive embriagada e aí ela vai ser considerada inimputável, inclusive, a embriaguez ela não pode ser utilizada como escusa. Então, se você se embriagou porque você quis, ou até de forma culposa, e você ameaçou alguém, você vai responder por isso normalmente, tá?
Então, é só para deixar expresso para vocês que se cair em prova, e aí a gente fala de embriaguez voluntária ou culposa, né, a forma jurídica que a gente se refere a esse tipo de embriaguez, ela, em regra, não vai excluir a imputabilidade penal. Sequestro e cárcere privado. Primeira coisa que a gente tem que citar, sempre olhar os verbos. Então, olha só, o primeiro verbo é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então, aqui, o tipo penal está falando só privar alguém de sua liberdade. Não inventa mais nada. É só privar alguém de sua liberdade. Por isso, inclusive, que é um crime inserido sob a liberdade individual da vítima. Então, porque eu estou privando ela de liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, tá? Então, a gente tem que primeiro lembrar que o privar alguém de sua liberdade, ele pressupõe um tempo juridicamente relevante. Ah, mas qual que é esse tempo juridicamente relevante? Depende muito do contexto prático. Às vezes, 5 minutos, 6 minutos pode ser um contexto relevante ou não. Então, a gente precisa de aferir no caso prático qual que vai ser esse contexto juridicamente relevante, mas a gente precisa disso para configurar um privar alguém de sua liberdade, tá? Ele é um crime que, por opção do legislador, ele vai a consumação dele ele vai se prolongar no tempo até que aquela vítima seja liberta. Por quê? Porque enquanto eu estou com aquela vítima privada da liberdade, eu estou consumando crime a cada dia. A cada dia eu estou privando ela da liberdade. E o verbo é privar alguém de sua liberdade. Então, eu estou privando ela por 1 hora, por 2 horas, por 15 dias, por 20 dias, eu continuo privando. Até aquela vítima ter a sua liberdade restaurada, eu estou consumando aquele crime. Isso é importante por quê? Porque admite flagrante, tá? Então, a qualquer hora do dia ou da noite, admite-se flagrante no caso de denúncia de sequestro, né? E cárcere privado. Então, mostrar... deixa eu só passar para as condutas primeiro. Tipos que são condutas majoradas. Sempre que a gente tem aqui, inclusive, pessoal, olha só para vocês verem. No caput tem privar alguém de sua liberdade mediante sequestro, reclusão de 1 a 3 anos. E aí aqui tem a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se. Quando a gente tem no mesmo tipo penal essa diferenciação de pena, a gente fala que o crime é qualificado. Diferente do crime majorado. Porque o crime majorado vai estar assim, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços se isso é uma causa de aumento de pena. Quando a gente fala em qualificadora, a gente fala em uma nova tipificação de pena, uma nova quantidade de pena. Então, essa conduta do caput é a modalidade simples. A modalidade qualificada, que tem uma pena diferenciada, começa a partir do parágrafo 1º, tá? Então, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou maior de 60 anos, vai ser uma figura qualificada. Então, vai incidir a figura do 2 a 5 anos e não mais de 1 a 3 anos. Só que aqui pressupõe laços sanguíneos, e, de novo, igual à discussão lá do artigo 121, se a gente tem filho adotivo, não vai entrar na qualificadora do sequestro, do parágrafo 1º, inciso 1º, tá? Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou de hospital, por quê? Porque vai haver possibilidade de concurso de pessoas, né, entre o médico, entre os enfermeiros, entre os gestores do hospital, então a gente simula que aquela pessoa tá louca e priva a liberdade dela lá. Isso é um tipo de sequestro qualificado por conta dessa conduta extremamente reprovável de ser mediante internação da vítima. Também, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, ou seja, a gente começa a contar no dia do começo, né? E aí vai incidir em uma figura mais apenada, né? Uma figura qualificada por conta que o legislador falou, olha, mais de 15 dias é uma conduta ainda mais reprovável. Então, carece sair de 1 a 3 anos para ir de 2 a 5 anos. E se o crime é praticado contra menor de 18 anos? E aqui eu faço um adendo muito importante. O 18 anos, a idade de 18 anos, ela tinha que ser, ela tem que ser configurada antes do sequestro. Então, se o menino tem 17 anos e foi sequestrado com 17 anos, tudo bem, vai incidir essa qualificadora, tá? Mas, se ele tinha 17 anos e faltava um dia para ele completar 18, e aí ele completou 18 anos durante o sequestro, não vai incidir
essa qualificadora. E outra, o agente, ele precisa de saber dessa condição. Então, eu preciso de saber que o menino, ele tinha menor de 18 anos, porque senão a gente está falando de responsabilidade objetiva, inclusive, no direito penal, responsabilidade objetiva não é configurada, tá? Então, a gente não vai punir um agente por algo que ele não sabe, ok? Se o crime é praticado com fins libidinosos, ou seja, né, você cerceia a liberdade da vítima para você estuprá-la, para você assediá-la sexualmente, enfim, vai haver essa que a gente fala esse concurso de crimes, tá? Em relação. Então, você privou a liberdade, e se você, de fato, violou a dignidade sexual daquela vítima, independentemente da conduta, se foi uma importunação, se foi um estupro, isso vai ser julgado de duas formas, né? Vão ser 2 crimes a serem julgados. O professor de vocês faz um adendo de que, quanto a essa qualificadora aqui, ela vai qualificar no momento da captura da vítima, né? Então, ele entende que se consuma o crime no momento da captura da vítima, e não quando a vítima tem a sua liberdade cerceada. Esse é o posicionamento dele, vocês levam para a prova, tá? Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, é esse comentário aqui, ó, que os maus tratos, eles têm que ser aferíveis no caso concreto, porque os maus tratos, nesse contexto, ele é extremamente subjetivo, tá? Aí aqui a gente tem os exercícios de fixação, eu vou pulá-los e a gente retorna neles, se for necessário posteriormente, tá? Só para a gente adiantar pelo andar da hora aqui. Vou encerrar a gravação.